Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Liz. Liz, A-S-M-R, A-M-S-R, A-R-M-S. O vídeo de hoje foi um vídeo que foi pedido pelo Dan Cruz, que está sempre apoiando aqui o canal. Ele pediu o vídeo lendo um conto do livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu li o livro inteiro. A partir desse livro eu escolhi um dos contos que eu vou ler agora. É o conto número 1 desse livro e se chama Robbie. Quero aproveitar para agradecer ao Dan essa indicação de livro, porque eu li o livro inteiro e gostei muito. Caso você seja fã de ficção científica, ficção fantástica, fica a recomendação aqui. 98, 99, 100. Glória retirou o bracinho gorducho de sobre os olhos e ficou imóvel por um instante, franzindo o nariz e piscando contra a luz do sol. Então, tentando observar ao mesmo tempo em todas as direções, recuou alguns passos, afastando-se cautelosamente da árvore e quem estivera recostada. Esticou o pescoço para estudar as possibilidades de um grupo de arbustos à direita, e depois recuou ainda mais, a fim de obter o melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. O silêncio era profundo, exceto pelo incessante zumbir dos insetos e pelo trinado ocasional de alguns pássaros bastante valentes para enfrentar o sol de meio-dia. Glória fez uma careta de aborrecimento. Aposto que ele entrou em casa. E eu já lhe disse 1 milhão de vezes que isso não vale. Com os lábios fortemente apertados e a testa franzida, numa expressão severa, a menina se encaminhou resolutamente para a casa de 2 pavimentos, situada além da alameda. Tarde demais. Ouviu o barulho de folhas atrás de si, logo seguido pelo clamp-clamp característico e ritmado dos pés metálicos de Robbie. Gerou nos calcanhares a tempo de ver seu companheiro triunfante emergir do esconderijo e correr a toda velocidade para a árvore que servia de pique. Glória gritou consternada. — Espere, Robbie, assim não vale! Robbie, você prometeu não correr até eu encontrá-lo. Seus pezinhos não conseguiam ganhar terreno sobre os passos gigantescos de Robbie. Então, a 3 metros da árvore, o andar de Robbie transformou-se em um mero arrastar de pés. E Glória, num último e desesperado impulso de velocidade, passou ofegante por ele e tocou a casca do tronco que servia de pique. Radiante, a menina voltou-se para o fiel Robbie e, com a maior das ingratidões, recompensou-o pelo sacrifício. Zombou cruelmente de sua capacidade de correr. — Robbie não sabe correr! Gritou com toda a força de seus pulmões de 8 anos. — Posso ganhar sempre dele! Posso ganhar sempre dele! Ela cantava as frases ritmicamente, em tom agudo. Naturalmente, Robbie não respondeu, pelo menos não com palavras. Em lugar disso, fingiu que estava correndo, afastando-se lentamente até que Glória começou a correr atrás dele, enquanto o robô esquivava-se no último instante, obrigando-a a descrever círculos, inutilmente com os bracinhos esticados abanando no ar. — Robbie! — gritava ela. — Fique quieto! E seu riso saía em impulsos ofegantes. Afinal, ele girou nos calcanhares e agarrou a menina, fazendo-a rodar. Glória viu o mundo de cabeça para baixo sobre um fundo azulado, com as árvores verdes, parecendo querer alcançar o abismo. Em seguida, sentou-se novamente na grama, apoiada à perna metálica de Robbie e ainda segurando um duro dedo de metal. Depois de algum tempo, recobrou o fôlego. Mexeu inutilmente no cabelo desgrenhado, imitando vagamente um gesto de sua mãe, e contorceu-se, a fim de verificar se o vestido estava rasgado. Deu uma palmada nas costas de Robbie. — Menino mau, vai apanhar! Robbie encolheu-se, escondendo o rosto com as mãos, de modo que ela se viu forçada a acrescentar. — Não, Robbie, não vou bater em você. Mas, de qualquer maneira,
Agora é a vez de eu me esconder, porque você tem pernas mais compridas e prometeu não correr para o pique até eu encontrá-la. Robbie assentiu com a cabeça. Um pequeno paralelepípedo de arestas e cantos arredondados, ligado por uma haste curta e flexível, e outro paralelepípedo semelhante, mas muito maior, que lhe servia de torso. E virou-se obedientemente para a árvore. Uma fina película metálica recobriu-lhe os olhos e do interior de seu corpo veio um tic-tac ritmado e sonoro. Agora, não espie e não pule os números, avisou Glória antes de correr para esconder-se. Os segundos foram contados com regularidade invariável e ao 100º tique a película metálica se ergueu. Os brilhantes olhos vermelhos de Robbie examinaram as redondezas. Pousaram um momento sobre uma mancha colorida atrás de uma pedra. Robbie avançou alguns passos, convencendo-se de que Glória estava agachada atrás da pedra. Vagarosamente, mantendo-se sempre entre Glória e a árvore de pique, ele se encaminhou para o esconderijo. Quando Glória estava bem à vista e nem mesmo poderia imaginar que ainda fora descoberta, Robbie esticou o braço em direção a ela e bateu com o outro de encontro à sua perna, produzindo um ruído metálico. Glória se ergueu amuada. — Você espiou! Declarou com tremenda injustiça. Além disso, já estou cansada de brincar de esconder. Quero andar a cavalo. Porém, Robbie, magoado com a injusta acusação, sentou-se cuidadosamente e meneou a cabeça de um lado para o outro. Imediatamente, Glória mudou de tom, tentando convencê-lo gentilmente. Vamos, Robbie, eu estava brincando quando disse que você espiou. Deixe-me dar uma voltinha em você. Todavia, Robbie não estava disposto a se deixar levar com tanta facilidade. Olhou teimosamente para o alto e sacudiu a cabeça com ênfase ainda maior. Por favor, Robbie, por favor, deixe-me dar uma voltinha em você, insistiu Glória, passando os bracinhos rosados pelo pescoço dele e apertando com força. Então, mudando repentinamente de humor, afastou-se. Se você não deixar, eu vou chorar, declarou, contorcendo terrivelmente o rosto no movimento preparatório. O malvado Robbie não deu a menor atenção à horrível possibilidade e sacudiu a cabeça pela 3ª vez. Glória julgou necessário usar seu maior trunfo. Está bem, declarou em tom suave. Se você não deixar, não lhe contarei mais histórias. Mas nenhuma. Robbie cedeu, imediata e incondicionalmente, ante tal ultimato, balançando afirmativamente a cabeça até que o metal de seu pescoço chegou a zunir. Com grande cuidado, ergueu a menina e colocou-a sobre seus ombros largos e lisos. As supostas lágrimas de Glória desapareceram como por encanto, e ela soltou gritinhos de prazer. A pele metálica de Robbie, mantida a temperatura constante de 21 graus pelas bobinas de alta resistência existentes em seu interior, produzia na menina uma sensação confortável, ao mesmo tempo em que o som alto que seus saltos faziam de encontro ao peito do robô lhe parecia encantador. Você é um planador, Robbie, um planador, grande prateado. Abre os braços, Robbie, tem de abrir para ser um planador. Era uma lógica irrefutável. Os braços de Robbie passaram a ser asas pegando as correntes aéreas e ele se transformou num planador prateado. Glória torceu a cabeça do robô para a direita. Ele se inclinou, fazendo uma curva. Glória equipou o planador com um motor que fazia brum e depois com armas que fazia bum e shh. Os piratas estavam perseguindo e os atiradores do planador entraram em ação. Os piratas foram varridos do céu. Peguei outro, mais 2, exclamava a menina. Então ela ordenou pomposamente. Mais depressa, homens, a munição está acabando. Glória apontava por cima do ombro com coragem indomável e Robbie passou a ser uma nave espacial, atravessando o vácuo em aceleração máxima. Ele correu através do campo até um trecho de grama alta situado no lado oposto, onde parou tão subitamente que a passageira não conteve um grito. Então Robbie deixou-a cair suavemente no espesso tapete verde formado pela grama. Glória ofegava, sem fôlego, murmurando repetidamente. Foi ótimo. Robbie esperou que ela recuperasse o fôlego e puxou levemente um de seus cachos. Quer alguma coisa? Indagou Glória, abrindo muito os olhos numa expressão de perplexidade que não conseguiu eludir a enorme ama seca. Robbie puxou-lhe o cabelo com um pouco mais de força. Ah, já sei, quero uma história. Robbie assentiu rapidamente. Qual delas?
Rob ergueu um dedo, descrevendo um semicírculo. A menina protestou. Outra vez? Eu já lhe contei a gata borralheira 1 milhão de vezes. Não está cansado dela? É uma história para bebês. Outro semicírculo. Ai, tá bom. Glória concentrou-se, passando mentalmente em revista os detalhes da história, bem como as variações criadas por ela própria, que eram bem numerosas. Então começou. Está pronto? Bem, era uma vez uma menina muito linda chamada Ela. Tinha uma madrasta terrivelmente malvada e 2 irmãs de criação muito feias e cruéis. Então, Glória estava chegando ao clímax da história. Chegava a meia-noite, tudo estava voltando ao sórdido original. Rob escutava atentamente, com os olhos brilhando, quando houve uma interrupção. Glória! Era o brado agudo de uma mulher que estivera chamando não uma, mas várias vezes. Tinha o tom nervoso de alguém cuja impaciência já se transformava em preocupação. É melhor você me carregar de volta para casa, Rob. Rob obedeceu, alegremente, pois havia algo nele que julgava melhor obedecer à Sra. Weston sem a menor hesitação. O pai de Glória raramente estava em casa durante o dia, exceto aos domingos, como agora, por exemplo. E quando isso acontecia, mostrava-se uma pessoa jovial e compreensiva. A mãe de Glória, porém, era uma fonte de inquietação, para Rob, que sempre sentia um impulso para esquivar-se das vistas dela. A Sra. Weston avistou-os tão logo eles surgiram acima dos compridos tufos de grama e retirou-se para o interior da casa, a fim de esperá-los. Fiquei rouca de tanto chamar, Glória, disse em tom severo. Onde estava? Estava com Rob, respondeu a menina com voz trêmula. Contava-lhe a história de gata borralheira e esqueci a hora do almoço. Bem, é uma pena que Rob também tenha esquecido, comentou a Sra. Weston. Então, como se apercebendo da presença do robô, virou-se bruscamente para ele. Pode ir, Rob. Ela não precisa de você agora. E acrescentou em tom brutal. E não volte até que eu o chame. Rob girou nos calcanhares para retirar-se, mas hesitou quando a voz de Glória se ergueu em sua defesa. Espere, mamãe, você tem que deixar o Rob ficar. Eu não terminei a história da gata borralheira para ele, e eu prometi contar ela toda. Glória, mamãe, eu prometo que ele vai ficar tão quieto que a senhora nem vai perceber que ele está aqui. Ele pode sentar naquela cadeira ali no canto sem dizer uma palavra. Isso é sem fazer nada. Não é, Rob? Rob, em resposta, assentiu com a cabeça, balançando-a uma vez. Glória, se você não parar imediatamente com isso, ficará uma semana inteira sem ver Rob. A menina baixou a cabeça. Está bem, mas a gata borralheira é a história preferida de Rob. Eu não terminei de contar. É que ele gosta tanto. O robô saiu com um andar desconsolado e Glória engoliu um soluço. George Weston sentia-se completamente feliz e satisfeito. Tinha o hábito de ficar à vontade nas tardes de domingo. Um alto e gostoso almoço na barriga, um sofá velho, macio e confortável onde deitar. Um exemplar do Times, chinelo nos pés e peito nu. Como alguém podia deixar de ficar à vontade? Portanto, não ficou contente quando sua mulher entrou. Após 10 anos de vida de casado, ainda era inominavelmente tolo de continuar a amá-la, e não havia dúvida de que sempre gostava de vê-la. Mas apesar de tudo, as tardes de domingo, logo depois do almoço, eram sagradas para ele e sua ideia de um sólido conforto era ser deixado em completa solidão durante 2 ou 3 horas. Em consequência, fixou firmemente os olhos no mais recente relatório sobre a expedição Lefebvre, Yoshida a Marte, que deveria decolar da base lunar e tinha possibilidade de realmente alcançar êxito. E ignorou a presença da esposa. A Sra. Weston esperou pacientemente durante 2 minutos e impacientemente por mais 2. Afinal, quebrou o silêncio. George? George, eu disse, quer largar esse jornal e olhar para mim? O jornal caiu ao chão e Weston virou o rosto cansado para fitar a mulher. O que é, querida? Você sabe o que é, George. Trata-se de Glória e daquela máquina terrível. Que máquina terrível? Ora, não finja que não sabe de que estou falando. É aquele robô que Glória chama de Rob. Ele não a deixa só por um instante. Bem, e por que haveria de deixar? Não deve deixá-la, e certamente não é uma máquina terrível. É o melhor robô que se pode comprar e pode ter absoluta certeza de que me custou meio ano de ordenado. Valeu a pena, porém, ele é muito mais inteligente do que a metade dos meus empregados do escritório. Fez menção de pegar novamente o jornal, mas sua esposa foi mais rápida apanhando o primeiro. Escute, George. Não admito que minha filha seja entregue a uma máquina.
E não me interessa o quanto ela seja inteligente. Não tem alma. Ninguém sabe o que pode estar pensando. Uma criança não foi feita para ser guardada por um objeto de metal. Winston franziu a testa. Desde quando você decidiu isso? Há 2 anos que ele está com Glória e só agora você se preocupa? No início era diferente, uma novidade. Tirava-me uma carga dos ombros e... Era uma coisa elegante, mas agora não sei. Os vizinhos... Ora, o que tem os vizinhos a ver com o assunto? Ouça, pode-se ter infinitamente mais confiança em um robô do que em uma ama seca humana. Na realidade, Robbie foi construído exclusivamente com a finalidade de fazer companhia a uma criança pequena. Toda a sua mentalidade foi criada com esse único objetivo. Ele não pode deixar de ser fiel, carinhoso e bom. É uma máquina. Feita assim. O que é bem mais do que se pode dizer a respeito dos seres humanos. Mas poderia acontecer algo errado, A senhora Winston era um tanto ignorante a respeito dos órgãos internos de um robô. Alguma pecinha poderá soltar-se, aquela coisa horrível, ficar maluca. E interrompeu-se, não conseguindo dizer em voz alta um pensamento tão óbvio. Tolice, negou Winston, com um involuntário estremecimento nervoso. Isso é completamente ridículo. Na época em que compramos Robbie, tive uma longa conversa sobre a primeira lei da robótica. Você sabe que é impossível para um robô fazer mal a um ser humano. Que muito antes de acontecer o bastante para alterar a primeira lei, o robô se tornaria completamente inoperante. Trata-se de uma impossibilidade matemática. Além disso, eu chamo um engenheiro da US Robôs 2 vezes por ano e ele faz uma revisão completa no pobre aparelho. Ora, não há a menor possibilidade de acontecer algo errado com Robbie do que eu ou você ficarmos birutas de uma hora para outra. Na verdade, as probabilidades são consideravelmente menores. Mas a mulher atirou raivosamente. Como é que você vai tirar algo de Glória? Fez um justamente isso, George, no jornal, mas ela não brinca com mais ninguém. Há dúzias de meninos e meninas com quem poderia fazer amizade, mas ela se recusa. Nem mesmo chega perto deles, a menos que eu a obrigue. Uma menina não deve crescer assim. Você quer que ela seja normal, não quer? Quer que ela seja capaz de representar seu papel na sociedade. Você está com medo de fantasmas, Grace. Finja que Rob é um cachorro. Já vi centenas de crianças que gostam mais do cachorro do que do próprio pai. Um cachorro é diferente, George. Precisamos livrar-nos daquela coisa horrível. Você pode vendê-la de volta à companhia. Já indaguei a respeito e sei que pode. Indagou? Ora, escute aqui, Grace. Não vamos bancar idiotas. Ficaremos com o robô até a Glória crescer um pouco mais e não quero que se volte a tocar no assunto. 2 noites mais tarde, a senhora Winston foi receber o marido à porta. Você precisa escutar-me, George. Há inquietação na vizinhança. A respeito de quê? Perguntou Winston, entrando no banheiro e impedindo toda e qualquer resposta com o barulho da água. A senhora Winston esperou. Afinal disse, a respeito de Robbie. Winston saiu do banheiro com uma toalha, o rosto vermelho e zangado. De que está falando? A coisa vem crescendo cada vez mais. Procurei fechar os olhos e fingir que não via. Mas recuso-me a continuar assim. A maioria dos moradores da aldeia considera Robbie perigoso. Não permitem que as crianças cheguem perto da nossa casa à noite. Nós confiamos nossa filha a ele. Bem, as pessoas não são tão razoáveis a respeito de coisas como essa. Que vão pro diabo. Dizer isso não resolve o problema. Sou obrigada a fazer minhas compras na aldeia. Sou obrigada a encontrá-los todos os dias. Atualmente, o assunto de robôs é pior ainda nas cidades grandes. Nova York acaba de baixar uma portaria proibindo todos os robôs de aparecer nas ruas entre o anoitecer e o amanhecer. Muito bem, mas não podem impedir que mantenhamos um robô em nossa casa. Grace, isso é mais uma de suas campanhas. Estou reconhecendo os indícios, mas não adianta. A resposta ainda é não. Vamos ficar com Robbie. Apesar disso, ele ainda amava a esposa e o que era pior, ela sabia disso. Afinal, George Winston era apenas um homem. Coitado. E sua mulher utilizou ao máximo todos os artifícios a seu alcance para tentar dobrá-lo, mas inutilmente. 10 vezes na semana seguinte, Winston gritou. Robbie, fica! E não adianta insistir. Mas de cada vez o grito era mais fraco e acompanhado por um gemido mais alto e mais agoniado. Afinal, chegou o dia em que Winston, com um sentimento de culpa, aproximou-se da filha e sugeriu um belo espetáculo de Visualvox na aldeia. Glória bateu palmas radiante. Robbie pode ir conosco?
Não, querida, o pai respondeu, franzindo mentalmente a testa ao som de sua própria voz. Não permitem que robôs visitem o Visovox, mas pode contar tudo a Rob quando voltarmos para casa. Gaguejou ao dizer a última frase e virou o rosto para o lado. Glória voltou da aldeia transbordando de entusiasmo, pois o Visovox fora realmente um espetáculo maravilhoso. Esperou que seu pai guardasse o carro-jato na garagem subterrânea. Veja só, quando eu contar tudo a Rob, papai, ele adoraria o espetáculo. Especialmente quando Francis Fran estava recuando com tanto cuidado e esbarrou num dos homens leopardo e teve que fugir. Riu novamente. Papai, existem mesmo homens leopardo na Lua? Provavelmente não, replicou Winston distraído. É apenas uma invenção divertida. Sabia que não poderia demorar muito tempo com o carro. Seria obrigado a enfrentar a realidade. Glória atravessou o gramado correndo. Robbie! Robbie! Então estacou ao ver um lindo collie que a fitava com sérios olhos castanhos e abanava a cauda parado na varanda. Ai, que cachorro lindo! Exclamou Glória subindo os degraus, aproximando-se cautelosamente e afagando o cão. É para mim, papai? A senhora Winston juntou-se a eles. É sim, Glória. É bonito, macio e peludo. É muito manso e gosta de meninas. Ele sabe brincar? Claro, sabe fazer uma porção de truques. Gostaria de ver algum? Agora mesmo. Quero que Robbie veja também. Robbie! Parou hesitante e franziu a testa. Aposto que ele se trancou no quarto porque ficou zangado por não ter ido comigo ao Visovox. Você precisa explicar a ele, papai. Talvez Robbie não acredite em mim, mas acreditará no que o senhor disser. Winston apertou os lábios, olhou para a esposa, mas esta tinha os olhos voltados em outra direção. Glória virou-se precipitadamente e desceu correndo os degraus do porão, gritando. Robbie! Venha ver o que papai e mamãe trouxeram para mim. É um cachorro. Regressou um minuto depois amedrontada. Mãe, Robbie não está no quarto. Onde ele está? Não houve resposta e George Winston tossiu, mostrando-se subitamente muito interessado em uma nuvem que passava no céu. A voz de Glória tremia, à beira das lágrimas. Onde está Robbie, mamãe? A senhora Winston sentou-se e puxou suavemente a filha para si. Não fique triste, Glória. Creio que Robbie se foi. Se foi? Foi embora? Para onde? Para onde que ele foi, mamãe? Ninguém sabe, querida. Ele apenas foi embora. Procuramos por ele e não conseguimos encontrá-lo. Quer dizer que ele nunca mais voltará? Os olhos da menina estavam arregalados de horror. Talvez o encontremos logo. Vamos continuar a procurá-lo. Enquanto isso, você pode brincar com o seu lindo cachorro novo. Olhe para ele. Ele se chama Relâmpago. E sabe... Mas as lágrimas transbordavam dos olhos de Glória. Não quero esse cachorro horrível. Quero Robbie. Quero que vocês encontrem Robbie para mim. Sua tristeza tornou-se maior do que as palavras e ela prorrompeu num choro alto e sentido. A senhora Winston olhou para o marido, procurando ajuda. Mas ele se limitava a mexer distraidamente os pés no mesmo lugar, sem tirar o olhar ardente da nuvem que passava no céu. A mulher curvou-se na tarefa de consolar a filha. Por que está chorando, Glória? Robbie era apenas uma máquina. Uma máquina velha e feia. Ele nem era vivo. Ele não era nenhuma máquina, gritou Glória ferozmente, esquecendo-se da gramática. Ele era uma pessoa, como eu e você, e era meu amigo. Quero Robbie de volta. Ah, mamãe, eu quero Robbie de volta. A mãe gemeu, considerando-se derrotada, e deixou Glória entregue à própria dor. Deixa chorar à vontade, disse o marido. As tristezas infantis nunca duram muito. Dentro de alguns dias, ela esquecerá que aquele horrível robô chegou a existir. Mas o tempo provou que as previsões da senhora Winston eram por demais otimistas. É bem verdade que Glória parou de chorar, mas também deixou de sorrir. A cada dia que passava, tornava-se mais calada e sombria. Gradativamente, aquela atitude de passiva infelicidade foi vencendo a resistência da senhora Winston, e a única coisa que a impediu de voltar atrás era a impossibilidade de admitir a derrota perante o marido. Certa noite, a senhora Winston irrompeu na sala de estar. Sentou-se e cruzou os braços, parecendo ferver de raiva. O marido esticou o pescoço, a fim de olhá-la por cima do jornal. O que agora, Grace? É a menina, George. Fui obrigada a devolver o cachorro hoje. Glória declarou que positivamente não suportava vê-lo. Ela está me levando a um colapso nervoso. Winston largou o jornal com um brilho esperançoso no olhar. Talvez devamos trazer Robbie de volta. É possível, como você sabe. Entrarei em contato com... Não! Interrompeu a mulher furiosa.
Não admito, não vamos ceder tão facilmente. Minha filha não será criada por um robô, mesmo que leve anos para esquecê-lo. Com ar desapontado, Winston tornou a pegar o jornal. Mais um ano assim e ficaria de cabelos brancos antes do tempo. Você ajuda muito, George, foi a gélida resposta. O que Glória necessita é de uma mudança de ambiente. É claro que aquela não poderá esquecer Robbie. Como seria possível quando cada pedra ou árvore faz com que ela se lembre dele? E realmente é a situação mais idiota do que já ouvi falar. Imagine, uma menina definhando por causa da perda de um robô. Bem, nem se desvie do assunto. Qual a mudança de ambiente que você está planejando? Vamos levá-la para Nova York. Para a cidade, em agosto? Escute, sabe como é Nova York em agosto? É insuportável. Milhões de pessoas a suportam. Eles não têm um lugar como esse onde podem morar. Se não fossem obrigados a ficar em Nova York, não ficariam. Bem, nós temos de ficar lá, e digo-lhe que partiremos agora, ou tão logo possamos tomar as providências necessárias. Na cidade, Glória encontrará bastante interesse e amigos para reanimar-se e esquecer aquela máquina. Ai, Deus, gemeu a parte mais fraca do casal. Aquele calçamento fumegante. Somos obrigados, foi a resposta inabalável. Glória perdeu 2,5 kg no último mês e para mim a saúde da minha filhinha é mais importante do que o seu conforto. É uma pena que você não tenha pensado na saúde da sua filhinha antes de privá-la de seu robô de estimação. Glória demonstrou imediatos sinais de melhora ao ser informada da futura mudança para a cidade. Falava pouco no assunto, mas quando fazia era sempre com viva expectativa. Voltou a sorrir e a comer com um apetite que se aproximava do antigo. A senhora Winston felicitava-se deliciada, e não perdia a oportunidade para gozar o triunfo perante o marido, que continuava a se demonstrar cético. Veja, George, ela está ajudando a arrumar a bagagem, e tagarela como se não tivesse a menor preocupação nesse mundo. É exatamente o que eu lhe disse. Tudo o que precisamos é algo que sirva de substituto para os outros interesses. Foi a resposta pessimista. Espero que sim. Os preparativos preliminares foram terminados rapidamente. Tornaram-se providências para preparar a casa na cidade e contrataram um casal para tomar conta da casa no campo. Quando afinal chegou o dia da viagem, Glória voltara ao que era antes e não fez a menor menção a respeito de Robbie. Em ótimo humor, a família tomou um táxi até o aeroporto e embarcou no grande avião. Venha, Glória, disse a Sra. Winston. Reservei-lhe um lugar perto da janela, de modo que você possa apreciar o panorama. Glória correu alegremente pelo corredor central e foi achatar o nariz num oval branco, de encontro ao vidro grosso e transparente da janela, observando tudo com uma intensidade que aumentou quando o barulho do motor chegou ao interior do aparelho. Era jovem demais para ter medo quando o solo pareceu cair, como se largado por um alçapão. E de repente ela sentiu-se como se tivesse 2 vezes o seu próprio peso, mas tinha idade suficiente para ficar vivamente interessada no que se passava. Somente quando o solo pareceu transformar-se em uma longínqua colcha de pequenos retalhos, Glória descolou o nariz da janela e virou-se para a mãe. Chegaremos logo à cidade, mamãe? Perguntou ela, esfregando o nariz frio com a palma da mão e observando com interesse enquanto a mancha de condensação formada por seu hálito na vidraça diminuía lentamente de tamanho até desaparecer totalmente. Em cerca de meia hora, querida. Então, com um leve traço de ansiedade, acrescentou. Você está contente por ir, não está? Não acha que será feliz na cidade com todos aqueles prédios, gente, coisas para ver? Iremos todos os dias ao Visovox ver os espetáculos. E também ao circo, à praia e... Sim, mamãe, foi a resposta pouco entusiástica de Glória. Naquele instante, o avião passou por sobre um banco de nuvens e Glória sentiu-se imediatamente absorvida pelo incomum espetáculo de ver as nuvens embaixo de si. Em seguida, viram-se novamente em céu aberto, muito azul, e a menina voltou-se novamente para a mãe, com um súbito e misterioso ar de que conhece um segredo. Sei por que estamos indo para a cidade, mamãe. Sabe? Indagou a Sra. Winston intrigada. Por quê? Vocês não me disseram porque queriam fazer uma surpresa, mas eu sei. Por um instante perdeu-se na admiração de sua própria perspicácia, então riu alegremente. Vamos a Nova York para acharmos Robbie, não é? Com detetives. As palavras da menina apanharam George Winston em meio a um gole de água, com resultados desastrosos. Houve uma espécie de engasgo estrangulado, seguido por um geyser de água e logo depois por uma série de tossidos asfixiados.
Quando tudo terminou, ele se manteve de pé, encharcado, com o rosto vermelho muito aborrecido. A Sra. Winston manteve a compostura, mas quando Gloria repetiu a pergunta em tom mais ansioso, ela verificou que seu humor fora um tanto abalado. Talvez, replicou bruscamente. Agora sente-se e fique quieta, pelo amor de Deus. Nova York, no ano de 1998, era mais do que nunca em sua história um verdadeiro paraíso para os turistas. Os pais de Gloria logo se deram conta do fato e procuraram aproveitá-lo ao máximo. Em virtude de ordens expressas da esposa, George Winston tomou providência para que seus negócios corressem bem sem a sua presença durante mais ou menos um mês, a fim de ter tempo livre para o que ele definiu como dissipar Gloria até as raias da ruína. Como tudo que Winston fazia, a tarefa foi cumprida de modo eficiente, completo e prático. Antes que se passasse um mês, nada que pudesse ser feito deixou de sê-lo. Gloria foi levada até o topo do Roosevelt Building, com 800 metros de altura, para admirar com espanto o estranho panorama de telhados que se misturavam à distância com os campos de Long Island e as planícies de Nova Jersey. Visitaram os zoos, onde Gloria observou, com uma deliciosa sensação de medo, o leão vivo de verdade, embora um tanto desapontada por verificar que os zeladores alimentavam a fera com bifes crus, em vez de seres humanos como ela esperava, e pediu peremptória e insistentemente para ver a baleia. Os vários museus receberam sua dose de atenção, bem como os parques, as praias e o aquário. Foi levada ao rio Hudson, acima, em um vapor de turismo aparelhado à moda arcaica de louca década de 20. Fez uma viagem de exibição à estratosfera, onde o céu assumia uma profunda cor púrpura. As estrelas pareciam maiores e brilhavam mais, e a terra enevoada lá embaixo parecia uma enorme tigela côncava. Foi levada num submarino com parede de vidro às profundezas de Long Island Sound, onde, em meio a um mundo esverdeado e ondulante, belas e curiosas criaturas marinhas vinham fitá-la com um olhar fixo e mortiço, antes de fugirem repentinamente com movimentos sinuosos. Em nível mais prosaico, a Sra. Winston levou a filha a grandes lojas de departamento, onde a menina pôde maravilhar-se em outro tipo de terra encantada. Na realidade, depois de decorrido quase um mês, os Wistons estavam convencidos de haver feito tudo o que era concebível para afastar de uma vez por todas da mente de Gloria a lembrança do robô desaparecido. Mas não tinham certeza de haver conseguido. O fato era que, onde quer que Gloria fosse, demonstrava o mais absorto e concentrado interesse por quaisquer robôs que estivessem presentes. Por mais excitante ou novo para seus olhos infantis que pudessem ser os espetáculos diante dela, Gloria voltava-se imediatamente para o lado ao perceber de relance um movimento metálico. A Sra. Winston fazia o possível para manter Gloria afastada de todos os robôs. E o caso chegou ao